Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e a apresentação está disponível no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o Sr. Alexandre Santoro, CEO da IMC, e a Sra. Natália Lacava, CFO da IMC. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Santoro, que dará início à apresentação. Por favor, Santoro, pode prosseguir. Obrigado, Graziele. Bom dia e muito obrigado a todos por estarem aqui hoje no call de resultados para o primeiro trimestre do primeiro trimestre de 2025 da IMC. Quero iniciar aqui o call dando as boas-vindas à Natália Lacava, minha sócia e CFO, que está aqui comigo para conduzirmos juntos esse call hoje. Nós claramente temos uma agenda intensa aqui na IMC pela frente e tenho certeza que a experiência da Natália e a energia dela vai somar muito ao nosso time. Seja muito bem-vindo. Começamos o ano com um movimento estratégico de grande impacto para o futuro da IMC. Assinamos o acordo da JV da KFC, um passo importante para reduzir a nossa alavancagem, gerar valor para os nossos acionistas, e com a conclusão prevista ainda agora no segundo trimestre de 2025. Nós seguimos firmes na execução, com avanços no Brasil que compensaram um cenário bastante mais desafiador nos Estados Unidos nesse início de ano. Nós seguimos focados na evolução das operações, na captura de oportunidades de expansão e sempre na disciplina financeira, que é um dos principais pilares da virada que temos feito aqui na IMC. Começando a apresentação, então, agora indo para o slide número 2, onde a gente tem os principais destaques do TRI. A gente inicia o ano com uma receita aquém do planejado. A gente sabe que a evolução em nossos resultados, apesar de positiva, poderia ter sido ainda mais significativa. Olhando com um olhar crítico sobre o TRI, a companhia evolui em termos de margens e rentabilidade, mas não avança em vendas na velocidade que gostaríamos e que temos potencial para fazer. Em números, a companhia encerrou o TRI com 504 milhões de receita consolidada, flat com relação ao mesmo período do ano anterior. Mesmo com o fechamento de lojas e um calendário desfavorável, nós sustentamos a receita e entregamos expansão de margens. O destaque fica para as operações no Brasil, que cresceram 6%, e para a evolução na margem bruta em todas as operações, como vocês podem ver aqui nesse slide, com esse crescimento num total da IMC de 250 bips. Paralelamente, o G&A direto e indireto ficaram estáveis, e já o EBITDA ajustado consolidado atingiu 62,1 milhões de reais, representando um crescimento de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior. E a margem do EBITDA ajustado chegou a 12,3%, um aumento de 481 bips contra o mesmo período do ano anterior. Passando agora para um pouco mais de detalhes sobre o resultado, falando um pouco sobre o número de lojas, a gente fecha o TRI com 592 lojas, 23 lojas a mais na evolução anual, sendo só que 22 lojas a menos do que em dezembro de 24. Essa redução foi muito concentrada na Pizza Hut, onde fechamos uma série de lojas de baixa performance, numa ação que é natural nesse negócio para a melhoria do nosso portfólio como um todo. Isso, como consequência, e a gente vai falar um pouco mais de same-store sales nas marcas, mas como consequência do que eu comentei no primeiro slide, quando a gente vai para a Hall,
que eu comentei dos 504 milhões sendo flat ano contra ano, se a gente desconsiderar, esse trimestre ainda é marcado pelos impactos de alguns fechamentos importantes, como lá a loja de Las Vegas dos Estados Unidos. Se a gente desconsidera o impacto desses fechamentos, a nossa receita teria crescido 7%, aproximadamente 7% ano contra ano, sendo 3% nos Estados Unidos e 8,2% no Brasil. E aí, como eu comentei, o fechamento de algumas lojas explica parte da razão da receita ter sido flat. Uma outra parte da explicação vem da performance do same-store sales, que eu falarei em mais detalhes quando eu for falar sobre as marcas. E seguramente aqui a gente, olhando os números, a nossa maior oportunidade para o segundo TRI, além da evolução natural sazonal, o nosso negócio tem uma evolução natural no segundo TRI, mas a maior oportunidade é aqui, em retomar o crescimento de receita, com disciplina na execução e preservando o nível de rentabilidade que vemos aprimorando ao longo dos últimos anos. E aí, quando a gente olha o EBITDA, no primeiro TRI de 25, o EBITDA ajustado atingiu 62 milhões de reais, representando um crescimento de 64% com relação ao ano passado. Aqui tem uma combinação de uma evolução de margens brutas, com uma estabilidade no G&A operacional, somada a uma série de iniciativas da gestão da companhia, como, por exemplo, ganhos com créditos fiscais ao longo do trimestre, que resultaram na melhora substancial do resultado quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Eu agora para dar continuidade, falando um pouco sobre o resultado, mais em detalhes sobre o resultado financeiro da companhia, eu passo a palavra para a Natália. Obrigada, Santoro. Bom dia, pessoal. Obrigada mais uma vez por se juntarem a nós nesse call de resultados do nosso primeiro trimestre do ano. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer me juntar ao time da IMC. Meu objetivo aqui é dar continuidade a um trabalho que já se iniciou e vem sendo feito ao longo de alguns anos, que tem muita disciplina financeira e foco nos negócios de maior potencial e rentabilidade e retorno. Então, o objetivo aqui é continuar um trabalho bem executado aí ao longo dos últimos anos. Acho que a gente tem visto a companhia destravar valor com uma série de iniciativas, e no slide aqui a gente mostra que isso está refletido nos números de fluxo de caixa operacional do primeiro trimestre, né? A gente vê aqui o resultado de algumas dessas iniciativas claramente no número de 62 milhões do fluxo de caixa. Alguma das frentes nesse trimestre foi trabalhar a melhoria do capital de giro e no resultado operacional do período, que explica a evolução dessa geração forte que a gente enxerga, né? Vale notar que em 2023 a gente teve alguns incentivos ainda referente à pandemia nos Estados Unidos, enquanto que o número de 2025, a performance veio notadamente da operação brasileira, especialmente o frango, que foi um grande contribuidor e tem sido aí um grande contribuidor de fluxo de caixa. Do lado direito, a gente tem uma redução de 30% no CAPEX, em linha com o que a companhia tem comunicado para o mercado nos últimos trimestres, de um ano mais restritivo em expansão, especialmente diante do custo de capital e da estrutura de capital que a gente tem na companhia. Esse valor aí que a gente enxerga no slide é basicamente o carry-over de algumas iniciativas do fim de 24. E para 2025, a estratégia é realmente ser mais restritiva. Com isso, seguindo aí para o próximo slide, a gente consegue manter, dá para ver aqui pelos números que a gente consegue manter a saudabilidade financeira com os indicadores dentro aí da expectativa e dos nossos limites. Vale lembrar que a dívida de 2025 tem um vencimento apenas no quarto TRI, né? E a transação com o KFC vai trazer a segurança financeira e a tranquilidade para a gente voltar a trabalhar numa agenda de crescimento aí pela frente. Então, acho que com isso a gente resume bem aí os slides financeiros. Agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra de volta para o Santoro e me disponibilizo também no Q&A. Obrigada. Obrigado, Natália. Agora, entrando um pouco em mais detalhes sobre a performance das unidades de negócio, começando pelos Estados Unidos, no slide número 8. Aqui, claramente, a gente teve uma performance muito aquém do potencial dessa unidade de negócio. A receita ela cai 27% ano contra ano,
e se deu alguns fatores, né? O primeiro, o mais substancial, é o fechamento de loja. A gente encerrou as operações de Las Vegas e San Antônio ano passado, impactaram ao longo do ano passado. Isso impactou claramente na base de comparação do que a gente performou esse ano, né? Eu comentei isso há um ano atrás. A saída de Las Vegas foi devido a uma renovação, a não renovação do leasing da loja, que aconteceu no segundo tri do ano passado. E no caso da operação do Land Shark de Santo Antônio, a gente tomou a decisão de fechar a loja devido à baixa performance e os altos custos de ocupação. Então, isso explica parte da redução da receita. A outra parte que a gente vê que o same store, né, nas lojas comparáveis, ele cai fortes 11%. Né? E aí tem um pouco uma combinação de fatores. Então, um calendário desfavorável, claramente, quando você compara a Páscoa, que é um feriado muito relevante nos Estados Unidos, né? Quando você entra na primavera, saindo do inverno, e isso tem uma base de comparação diferente. Então, isso impacta, o calendário impacta um pouco, mas também a gente teve uma questão de clima muito forte. A gente teve uma série de lojas fechadas devido a uma nevasca, alguma série de nevascas, incluindo nevascas que chegaram até a Flórida, o que é extremamente raro. Tá? Mas, além disso, assim, a gente tem lojas como Nashville e Nova York que tiveram uma performance muito, muito pior do que o ano passado, que puxou esse número para baixo. É isso por uma série de desafios, inclusive operacionais, que vêm sendo corrigidos, de concorrência e operacionais, eu diria, as duas coisas. Então, a gente colocou em prática uma série de iniciativas muito focadas, principalmente nessas duas lojas, incluindo iniciativas como promoções específicas na hora do almoço e happy hour, que foram 2 pontos que a gente viu uma redução de tráfego muito grande, na hora do almoço e também na parte da tarde e na questão de bebidas. Né? Então, a gente atacou exatamente, temos atacado esse ponto para evoluir nessas duas operações e a gente projeta aí um segundo tri sazonalmente muito mais forte. A gente normalmente tem um segundo tri forte nos Estados Unidos, e é o que a gente imagina que vai acontecer nesse trimestre também. Tá? Então, eu comentei rapidamente sobre Nova York e Nashville, mas a Nova York, Atlanta, Miami, Boston são lojas relativamente novas e que seguem numa curva de maturação que está sendo mais longa do que a gente tinha planejado. Né? Elas têm um potencial muito grande para mais do que compensar o impacto da saída dessas operações que eu comentei no início. Então, a gente vê uma evolução, mas mais lenta do que deveria, mas caminhando na direção correta. Aqui, sendo objetivo e direto, os Estados Unidos foram um destaque negativo realmente do TRI, com resultado que veio pior do que o ano passado. O primeiro TRI é mais desafiador, devido à questão da sazonalidade. O foco agora é a execução. Abril já mostrou sinais de recuperação e a gente entra num ciclo sazonal mais favorável do ano. É o que vai acontecer agora nesse segundo TRI. Então, indo para o próximo slide número 9, sobre as nossas chamadas marcas nacionais, onde a gente engloba aqui os negócios de aeroporto e alguns de shopping, como o negócio de aeroporto é o catering, a gente tem Viena também, de aeroportos é o catering, a gente tem também algumas operações de varejo de aeroporto e tem o Brunella, Viena e Batata Inglesa. Aqui, acho que o grande destaque vem para as operações de aeroportos, crescem quase 15% em same-store sales. O resultado, o EBITDA dessa unidade de negócio, ela cresce também bastante, ajuda e contribui no resultado do TRI, crescendo 17%. Aqui, claramente, tem uma evolução no serviço das operações, que vem trazendo melhores margens ao longo dos últimos trimestres. Apesar desses negócios não serem o nosso foco para a expansão no momento, eles são importantes e seguem contribuindo positivamente para o resultado da companhia como um todo. Ainda vemos muitas oportunidades de melhoria e crescimento dessas marcas que passarão por um redesenho e reposicionamento das marcas no futuro próximo. Indo para o slide número 10, a Pizza Hut, que é uma marca icônica, reconhecida, amada pelos consumidores e ainda com muita oportunidade de melhorias, tanto em termos de receita, novos formatos para expansão e também rentabilidade.
As vendas no sistema caíram quase 5% devido ao fechamento, ao fechamento de algumas lojas para a reforma que a gente teve, além dos fechamentos totais de 13 lojas ao longo desse trimestre, e também de uma estratégia de promoções e mix que não trouxeram o resultado esperado. A gente tinha uma previsão e tivemos uma pressão inflacionária nesse início de ano, ajustamos uma estratégia talvez mais agressiva, e o resultado não veio conforme esperado, isso já foi corrigido, mas a gente sentiu isso em perdas de venda, principalmente em janeiro e fevereiro. As vendas digitais, elas continuam a ser um pilar importante da nossa estratégia de crescimento. Tivemos desafios com a transição para o novo aplicativo, que afetaram um pouco as vendas digitais no TRI, mas isso já está corrigido e o nosso novo app nos dá mais estabilidade, controle e melhora substancialmente a experiência dos nossos clientes. Quando a gente olha também a questão de parcerias estratégicas e franqueados, a gente vem trabalhando em conjunto com a Yum Brands no desenvolvimento de novos formatos e na otimização do CAPEX e OPEX, com o objetivo de expandir a marca prioritariamente através de franquias. Essa abordagem nos permite crescer de forma mais rápida e com alocação de capital e sem alocação ou menor alocação de capital próprio. Indo para o slide número 11, frango assado, a gente tem um forte desempenho, comentei, de EBITDA, a gente cresce 15% o EBITDA do frango assado, um reflexo direto da melhoria das lojas, digitalização, inovação e foco na experiência dos nossos clientes. Aqui, claramente, é um negócio que tem um impacto direto à questão de calendário, de feriados e tudo mais, então a gente não vê um crescimento tão grande em termos de receita e same-store, mas a gente vê uma melhora substancial em termos de rentabilidade. Tá? Dentro das iniciativas, a gente tem, acho que um pilar muito importante de digitalização e fidelização. A gente avança bastante nesse setor, a gente tem hoje mais de 400 mil clientes cadastrados, e a gente vê o nível de fidelidade desses clientes com a marca. Quando a gente olha principalmente a questão da recorrência desses clientes, que passam a ter, em média, eles têm em média 2 visitas por mês e com consumo substancialmente maior que os demais clientes da companhia. Então, as transações também a gente pode ver na tabela aqui, as transações através do self-checkout já representam mais do que praticamente 2/3 do total das transações. E tem também uma parte importante e relevante de inovação. A gente segue avançando com os produtos, melhorando e avançando com a questão dos produtos core nossos, e eles são os grandes focos nossos para a inovação. Como, por exemplo, pão de semolina com diversos sabores, coxinha, pão de queijo, etc. Produtos esses feitos pela nossa cozinha central. A gente ainda vê muita oportunidade com essa marca incrível, como eu venho falando ao longo do tempo, e a gente vai estar focado mais do que nunca para explorar todas as oportunidades que esse negócio tem. A conversão de lojas, por exemplo, é uma maneira inteligente de crescer o negócio com um CAPEX relativamente menor, como fizemos no caso de Guararema nesse primeiro trimestre. É um momento onde temos muitas oportunidades no nosso pipeline, estamos cada dia mais animados com a performance e o potencial desse negócio. E para concluir a parte das unidades de negócio, a próxima slide número 12, falando sobre a KFC, que vem evoluindo de uma maneira importante no Brasil. A gente já passa a marca de 230 lojas no país. Vamos lembrar que 5 anos atrás essa marca tinha 60 lojas somente aqui no país. As vendas do sistema da KFC crescem fortes 20% no trimestre e as vendas digitais crescem 76%. Esse ritmo de crescimento traz também alguns grandes desafios, desafios operacionais, que vêm sendo endereçados pelo nosso time, com melhorias a cada dia. Ainda temos, claramente, muita oportunidade de avanço aqui, principalmente na maturação das novas lojas e na mudança do footprint futuro, com uma maior presença em ruas. Um outro ponto importante, que a gente comentou isso no último TRI também, foi o redesenho de algumas promoções, como a 2 por R$19,90, que trouxeram um impacto positivo, tanto em tráfego quanto em margem. Para crescer o tráfego nas lojas
com rentabilidade, é e seguirá sempre sendo a nossa prioridade por aqui. E a JV, claramente, acho que marca uma virada estratégica importante, né? Valoriza a nossa operação da KFC no Brasil em 60 milhões de dólares, que é o mesmo que o nosso market cap da IMC, reduz a nossa alavancagem, melhora a nossa geração de caixa livre da companhia para o futuro. Tá? E para concluir, agora indo para o último slide, para conectar esse assunto da JV com as demais prioridades da companhia, claramente, assim, o nosso foco é execução, melhoria da experiência dos clientes e avanço nas margens. Simples assim, essas três coisas. Execução, cliente e margem. E com relação ao deal da KFC, a gente vem trabalhando firmes e focados para que tenhamos o closing dessa transação ainda no segundo trimestre desse ano. E manteremos, obviamente, o mercado informado sobre o avanço disso. E para concluir, acho que a última parte aqui, a gente tem consciência dos grandes desafios que a gente tem no curto prazo, mas estamos bastante confiantes com os avanços que tivemos até então e no caminho que a gente está trilhando. Estaremos seguramente mais leves, mais eficientes e mais preparados para acelerar onde temos reais vantagens competitivas. A consistência da nossa estratégia, a força das nossas marcas, a qualidade do nosso time e dos nossos franqueados nos levará cada vez mais próximo ao nosso sonho grande de ser a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, retorno a palavra agora para a Graziele, para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia e sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Pessoal, já recebemos a primeira pergunta do João Silva. O que contribuiu para o aumento de 250 bips na margem? João, esse é um trabalho que, se a gente for olhar para trás, vem numa evolução constante, né? Que é uma série de iniciativas, não tem uma iniciativa só, mas a gente vem cada vez mais, obviamente, priorizando a qualidade da nossa venda, né? Ou seja, não somente aumentar a receita das marcas, dos restaurantes, mas que essa receita venha com qualidade, venha com margens, né? Então, um exemplo que eu posso te dar, que acho que é o mais didático, a gente deixou de fazer algumas promoções que eram muito agressivas, elas traziam vendas, mas elas vinham com um custo muito alto para a companhia. Seja, por exemplo, um frete grátis, seja um desconto muito grande num determinado produto. Então, acho que esse dentro de um pacote de coisas, esse é um bom exemplo que eu acho que eu posso te dar de iniciativas que a gente tem, todos os negócios nossos, de priorizar a margem gerada, né, a margem em reais 1.000, não a margem percentual só, né, a gente quer, obviamente, ter volume com uma boa margem. E como eu comentei no início, acho que a gente andou muito bem nessa questão da margem, a gente ainda precisa evoluir em termos de volume. Conseguir fazer essas duas coisas é o nosso grande desafio. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia e sua pergunta no campo de Q&A. Tem uma ótima pergunta aqui do Ricardo Peixinho, da Tagus Investimentos, perguntando se não existe uma contradição na redução do CAPEX no mesmo momento da retomada do crescimento do frango assado. Ótima pergunta, Ricardo. Na verdade, assim, não é uma contradição, Ricardo, primeiro, a gente sempre foi muito claro que a disciplina financeira é um dos grandes pilares da companhia, né? Então, a gente está num momento agora de execução desse deal da KFC, é um deal que vai nos desalavancar bastante, vai nos colocar numa posição muito mais preparada, eu diria, pronta para poder acelerar o crescimento do frango assado. Nesse momento, a gente sabia disso, a gente já planejou o ano dessa maneira, não iria acontecer isso no primeiro semestre. Então, o que a gente está fazendo nesse momento, obviamente, é preparar esse plano e as negociações e contratos e tudo para a gente começar a execução disso no segundo semestre. Então, a gente tem uma série de negociações em andamento
para a expansão do frango assado, mas não, a execução ainda não se dará agora, justamente pelo momento, por disciplina e por nível de alavancagem e pelo também custo de capital no momento. Mas ótima pergunta, obrigado aí pela oportunidade de esclarecer. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar seu nome, companhia e sua pergunta no campo de Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Tinoco, da Titon Capital. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aí por pegarem minha pergunta. Acho que do meu lado aqui são basicamente três perguntas. Uma é em relação a, acho que você comentou um pouco ali, Santoro, do fechamento das lojas dos Estados Unidos, tanto de Las Vegas quanto de San Antonio, mas acho que essa você já tinha comentado durante o ano passado, né? E quando a gente olha para o número de 25, né, teve o fechamento de uma loja adicional. Você poderia, dar um pouco mais de cor sobre qual fechamento foi esse? E além disso também, você comentou um pouco sobre o fechamento das lojas de Pizza Hut, né? Que acontece sazonalmente ali, geralmente no primeiro tri, como você já comentou, faz parte do business, mas esse número foi bem superior, esse trimestre do que comparado aos últimos 2, 3 anos ali. Então, se teve algum ponto de atenção que a gente deveria ficar um pouco mais atento nesse sentido. E por último, aqui também, em relação ao frango assado, acho que você acabou comentando, da estratégia específica, o processo de conversão, que você comentou aí, de uma loja, e se você pudesse explicar um pouco melhor o que esse seria. Obrigado. Obrigado você, Tinoco. Olha só, vamos por partes aqui. Excelente ponto, eu acabei não comentando. A gente fechou uma loja de baixa performance que a gente já vinha planejando fechar há alguns anos, tá? É numa localização chamada Syracuse, no interior de Nova York. Essa é uma loja que a gente esperou vencer o leasing, foi uma coisa combinada e negociada, de sair dessa operação. Era uma operação que o local, a loja, a proposta, foi algum erro lá atrás de ter aberto essa loja e a gente queria fechar e a gente esperou, obviamente, o vencimento do leasing para não ocorrer nenhum tipo de multa, tá? Então, essa tem pouquíssimo impacto porque ela era uma loja que não gerava resultado, tá? Mas tem impacto em receita, mas praticamente nenhum em EBITDA. A sua pergunta sobre a Pizza Hut, é verdade o teu ponto. A gente tomou uma decisão importante de fechar um número um pouco maior de lojas, inclusive lojas próprias, lojas que tinham uma baixa performance. A gente fez um estudo muito detalhado aqui, que teve algumas combinações aqui de problemas, seja o problema do site em si, mas também a gente detectou alguns casos de canibalização, de lojas que abriram e que acabaram ofuscando ou piorando muito a performance da outra loja, seja ela equity ou franquia. Então, a gente fez uma reorganização, vamos falar assim, tomamos essa decisão e a gente ainda é um trabalho que vai continuar, mas a gente não imagina, né? A gente vem conversando muito com os franqueados e reorganizando o portfólio. Acho que a Pizza ainda é um sistema grande, é um sistema complexo, são mais de 280 lojas. A gente seguramente ainda vai ter alguns ajustes para ser feito, tá? E no frango assado, também obrigado mais uma vez pelas perguntas e a oportunidade de esclarecer esses pontos. A questão da conversão das lojas, esse exemplo que aconteceu agora em Guararema era uma loja do Madeiro, que tinha ali na rodovia, que a conversão significa uma loja que já existe, que na prática a gente tem um capex relativo muito baixo, porque ela já está lá, já tem o estacionamento, iluminação, banheiro, né, o pátio todo ali, a parte dos clientes. Então, é um capex relativo menor, porque você já tem uma loja que operar, você tem que fazer uma adaptação de fachada. Nesse caso específico, a gente teve que fazer uma adaptação de cozinha, né, porque o mix de produtos é muito diferente. Então, acho que esse é um bom exemplo, Tinoco, do que a gente fez e o que a gente vê outras oportunidades de fazer isso, né? Ou seja, não quer dizer que no futuro o frango assado não vai ter greenfield, né? Lojas
que sejam do zero, mas a gente vê muita oportunidade de conversões ainda dentro das rodovias, tá bom? Obrigado, Tinoco. Perfeito, obrigado. Se eu puder aproveitar a oportunidade para fazer mais uma, sobre o segmento de aeroportos ali, acho que nos últimos dois calls a gente já tinha conversado, já tinha tido um aumento ali na receita, mas acho que ou pelo menos a minha impressão do que a gente tinha conversado era que eventualmente iria voltar a regredir ali um pouco para a média, vamos dizer assim. E parece que justamente está no sentido contrário, né, que voltou a crescer novamente. Então, como é que vocês estão enxergando essa frente hoje? E se aqui pode ser de fato um potencial de receita e como vocês enxergam para os próximos trimestres aqui? Olha, aqui nos aeroportos teve uma combinação de fatores. Tem uma coisa específica, você bem citou, que principalmente o quarto TRI teve um aumento muito forte, principalmente no negócio de catering, o primeiro TRI também, que foi um serviço mais pontual, mais específico que a gente prestou, tá, Tinoco? Então, isso a gente não imagina seguir nesse ritmo de crescimento que foi o primeiro TRI em same-store sales. Tá, isso foi a parceria com a Latam? Exato, exato. É uma parceria em Congonhas especificamente. Tá claro, obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite seu nome, companhia e pergunta no campo do Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Beleza. Ô, pessoal, tem uma pergunta aqui perguntando qual que é a previsão de redução do custo da dívida e o impacto no resultado financeiro com a entrada dos recursos do deal do KFC. Bom, o deal do KFC são 35 milhões de dólares que a gente pretende colocar para dentro para reduzir a alavancagem. E a gente entende aí, lógico que depende um pouco da curva Selic, mas a gente está falando aí em torno de 35 milhões de reais que a gente deveria ter de economia de juros pós essa desalavancagem, tá bom? Novamente, para fazer perguntas, basta digitar seu nome, companhia e pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem. Tem mais uma pergunta do Roberto, tudo bem, Roberto, do ABC. Bom dia, Santoro. Parabéns pelo resultado. Qual é o mix entre lojas próprias e franquias que vocês esperam para o Pizza Hut? Roberto, obrigado aí pela pergunta. A gente vai trabalhar, Roberto, muito forte em franquias. A gente não espera nenhuma abertura de lojas equity, por exemplo, esse ano para a Pizza Hut, mas sim um foco total em franquias, tá? Obrigado aí pela pergunta mais uma vez. Tem também agora uma pergunta do Luiz Felipe, da Lapan Capital. Está dando os parabéns aqui pela gestão consciente da companhia. E tem algumas perguntas. Vamos dividir aqui, Luiz. Primeiro, se a gente pode dar mais detalhes, se há no pipeline da companhia fechar mais lojas de baixa performance da pizza, podemos esperar mais fechamento desse nível que foi visto no primeiro tri ao longo de 25. Acho que eu passei rápido sobre isso. É possível que tenha fechamentos ainda assim ao longo do ano, tá? Talvez não no mesma magnitude, mas a gente vem trabalhando muito próximo, tanto do time da Pizza Hut lá fora, como com os franqueados e com o nosso time aqui, tá? Então, é possível sim que aconteçam alguns fechamentos ainda ao longo desse ano. A segunda pergunta, vou passar para a Natália me ajudar aqui. Aqui a segunda pergunta do Luiz é referente a uma liberação relevante de recebíveis nesse trimestre. De fato, Luiz, tem uma questão sazonal, a gente faz a gestão do capital de giro no primeiro trimestre com recebíveis, e isso tem a ver um pouco com a performance dos Estados Unidos, que fez com que a companhia tivesse uma gestão de capital de giro um pouco mais disciplinada com a antecipação desses recebíveis, tá bom? Beleza. E tem uma outra pergunta, você pode pegar também essa. Quanto ao segundo recebível de 22 milhões da operação da JV, que vai ser recebido em 27, ver como uma possibilidade, exatamente, acho que como eu já respondi na outra pergunta, Luiz, sim, a gente vê como uma possibilidade de antecipar, porque
com o custo da dívida hoje, a gente enxerga que faz sentido antecipar e reduzir a alavancagem da companhia para reduzir juros. Tá bom? E a última pergunta do Luiz, com essa liberação, né, vamos falar assim, do CAPEX obrigatório da KFC devido à criação da JV, se esse CAPEX deverá ser realocado ao frango assado e qual a visão da companhia para crescer em frango assado, se a gente pode esperar um CAPEX de 25 no mesmo nível de 24. Então, vamos por partes aqui. A gente tem trabalhado muito forte na questão da expansão do frango, né, em termos de negociações, buscas de sites. Acho que é um momento, Luiz, importante assim para esse negócio que vocês devem estar acompanhando, né? Tiveram renovações de concessões, novas concessões acontecendo. Isso, obviamente, cria um movimento muito benéfico aqui para uma solução como a nossa, um full stop de qualidade em rodovias. Então, a gente tem um mapeamento muito, muito bom, bastante detalhado, que a gente vem avançando nas conversas e negociações, que a gente espera no segundo semestre a gente avançar e aí a gente vai poder falar um pouco mais aqui nos calls e dar mais exemplos práticos que agora ainda estão em negociação. Quando você fala sobre CAPEX de 25, não, a gente imagina um CAPEX, a gente vai ter um CAPEX menor, tá, Luiz? Eu já comentava, acho que isso no último call, o nosso plano para 2025, ele é um CAPEX menor do que o do ano passado, tá bom? Por uma série de razões, uma delas a questão da própria JV, que a gente endereça o CAPEX da KFC através da JV, a gente vai ser muito seletivo em termos de CAPEX, obviamente olhando com atenção o frango assado, mas de uma maneira geral a gente vai ser muito disciplinado. O cenário atual de juros, por disciplina, nos leva a essa decisão. Tá bom, Luiz? Obrigado aí pela pergunta. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar seu nome, companhia e sua pergunta no campo de Q&A. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Alexandre Santoro, para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado, Graziele. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, pelas perguntas. Aí aqui no último slide aqui eu deixo um convite aqui para vocês, se ainda não baixaram o novo aplicativo da Pizza Hut, aproveitar para fazer o download dele. E quem baixar o aplicativo vai ganhar em pontos o equivalente a uma pizza pepperoni a partir de hoje. Um excelente dia a todos e aproveitem essa pizza maravilhosa. Bom dia. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.